mais uma live ao vivo aqui pelo Instagram. Só esperar conectar. Hoje é uma aula muito especial. Hoje tem a presença de Cláudio Lara. Cláudio Lara já está até aí. Um pouco já vou colocar o Cláudio Lara direto aqui. E Cláudio Lara já está entrando na live. Vai esperar o Cláudio Lara entrar. E hoje é a 8ª aula do curso, mas hoje é uma aula muito especial. E aí, Cláudio Lara, tudo bem? Não sei se você está conseguindo ouvir a música de fundo aqui, tá ouvindo? E aí, como vai? Esse último som aí eu não ouvi direito você falar. A música de fundo você está ouvindo? Eu tô ouvindo, mas tá tendo um pouco de eco. Acho que deve ser a música. Vou tirar essa música aqui. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho, mas já estamos com 24 pessoas assim que entrou ao vivo. Era Thunderstrike que estava tocando. É a música do Practitioner, ficou marcada para mim e eu falei, eu vou colocar essa música no comecinho aqui. AC/DC, a Camila colocou. Tudo jóia? Estou um pouquinho baixo aqui. Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, de vez em quando tá dando uns cortes. Não sei se a minha internet ou a sua. Eu vou tentar... A sua travou. Olha lá, a Débora colocou. Essa música lembra vocês. É isso aí, Débora. Essa música lembra muita coisa boa. Boa demais. Tá me ouvindo, Cláudio, agora? Perfeito, melhorou, tá ótimo agora. Saí do meu Wi-Fi e coloquei pro meu 4G, que funciona melhor do que meu Wi-Fi aqui. Acho que fica melhor, né? E o pessoal já colocou aí que essa música já lembra da gente, ou seja, lembra do Practitioner, na verdade, que nós fizemos lá. Muito bom, muito bom. Incrível. Vou fazer só uma apresentaçãozinha de quem é o Cláudio Lara aqui, tá? Quem está chegando agora, quem não conhece ainda o Cláudio Lara. Antes, Cláudio Lara, eu fiz uma enquetezinha para saber quem conhecia você e quem não conhecia das pessoas que me seguem. E deu 50-50. 50% das pessoas te conheciam, 50% não conheciam. Para os que conheciam, sabem o porquê que deu querer tanto fazer uma live com você aqui. E os que não conheciam vão descobrir hoje o porquê disso. Mas apresentando o Cláudio... Tem que brigar com o meu marketing. Está melhorando muito. Olha lá, a Fernanda colocou que é sua fã, ó, tá o pessoal colocando aí. Então, pessoal, quem não conhece o Cláudio Lara é o único brasileiro intitulado como Master Trainer direto de Richard Bandler. É o único brasileiro. E se eu não me engano, são quantos no mundo? 30, Cláudio? Tem uns 35. Uns 35, acho. 35 no mundo, tá? Então, quem está me assistindo aqui agora está tendo a oportunidade de falar com um cara que é um dos 35 no mundo e o único brasileiro que tem esse título de Master Training em Programação Neurolinguística pelo co-criador da PNL. E isso incrível. Lembrando também que são os 35, 36 que já foram nomeados durante os últimos 50 anos que a PNL existe. Mas assim, nativa... talvez tenha uns 12, 13 que estão na ativa. Olha só. Assim, então... que realmente ensinam e praticam e tem seus institutos no mundo. Então, tem alguns italianos, tem na Alemanha, tem na Noruega, mas são uns 12, assim, 13 que devem estar na ativa hoje. Muitos desses já se aposentaram ou já começaram a fazer outras atividades não relacionadas com PNL. Legal, muito legal. Então é um privilégio para mim, Thiago, e para quem está assistindo também, que hoje vai poder beber um pouquinho dessa fonte aí. Eu quero te dizer, seja bem-vindo. Quero te agradecer pelo Practitioner que eu fiz com você no comecinho do ano passado. Farei agora no começo do ano que vem um Master, e daí eu quero continuar com os outros estudos também. Mas te agradecer mesmo por estar aqui, por dividir um pouquinho, por ter aceitado tão prontamente assim o meu pedido. Eu falei, Cláudio, faz uma live, pessoal. Eu tenho um curso online e o pessoal está engajado e tudo mais, estou tendo bons retornos. Vai lá um pouquinho, dá uma força para mim. E o Cláudio Lara de imediato já, não, vou. Nem pensou, falou, eu tenho tal dia, tal bom para você. Eu falei, tá bom, então vamos juntos. Mas sigam o Cláudio Lara. Quem quer realmente melhorar a sua comunicação, quem quer realmente potencializar muitos resultados na sua vida, sigam o Cláudio Lara. E hoje falaremos aqui um pouquinho sobre o que é PNL e como ela pode ajudar no dia a dia das pessoas.
em qualquer profissão, né, Cláudio? Porque a PNL, ela está em tudo. Ela pode ser utilizada seja como vendedor, como terapeuta. Inclusive, quem quiser tiver alguma pergunta, coloca aí que durante a live a gente vai respondendo também. Antes eu também fiz uma enquete com algumas perguntas, tá, Cláudio? Então, se porventura encaixar algumas dessas perguntas, eu vou encaixando aqui, tá bom? Claro, mas agora... Eu gosto desse modelo. Esse modelo mais assim, estamos aqui e vamos ver o que acontece. Sem nada de Exatamente. Olha lá, e só elogio já. Estamos com 31 pessoas, isso é muito bom. Para a live aqui no Instagram, 31 pessoas assim de imediato e ainda vai vir muito ainda, vai subir. Mas é isso, Cláudio. Começa aí, daqui a pouco a gente vai bater um papo. Bem, prazer então estar aqui com você, no seu canal, Thiago, valeu. Programação neurolinguística, muitas vezes, o nome é meio complexo, as pessoas não entendem direito o que significa, tem muita gente que complica, né? Existe uma ideia muito forte de que quanto mais complicado, mais bom, ou mais interessante, ou mais funcional vai ser. Então, puxa, o que ele me disse é tão complexo que eu nem entendi, deve ser inteligente. E, na realidade... É o contrário. Eu acredito que hoje em dia a inteligência é você ser simples, você conseguir, com o menor número de passos, chegar no resultado. E se você tem muitos passos, você tem uma linguagem muito rebuscada, você não vai atingir a grandeza das pessoas, você não vai atingir o grande número de pessoas que você pode atingir se comunicando da maneira mais interpessoal, mais informal possível. E isso é uma coisa que o Richard, desde o começo, ele sempre teve uma linguagem bem informal mesmo, para conseguir atingir qualquer tipo de pessoa, qualquer grau de escolaridade, qualquer tipo de mentalidade. Porque essa ideia da PNL é todo mundo poder se utilizar das ferramentas que ela propõe para as pessoas, né? Tanto é que tem até uma história interessante que o Richard estava lá na década de 70, ele morava naquela casa, né? Quem fez meu practitioner sabe um pouco da história. Ele morava na casa de um terapeuta e ele tinha como vizinho um cara bem foda, né? E ele era um antropólogo. E esse antropólogo é Gregory Bateson, o nome dele. E o Bateson, ele falou assim, você tem que se utilizar de uma linguagem bem informal. Porque as pessoas realmente elas acham que quanto mais complexo, mais interessante, mais importante vai ser. Então eles fizeram uma palestra, eles se propuseram a fazer uma palestra de 1h30 em Berkeley, e essa palestra durou 1h30. E eles se prepararam, tanto o Grinder e o Richard, junto com o Bateson, eles se prepararam para estudar palavras complexas, vincular elas ao ponto de parecer uma coisa de comunicação, mas não estarem falando sobre assunto nenhum. E eles se propuseram realmente a fazer isso como experimento. E as pessoas no final chegavam e falavam, nossa, que inteligente o que você disse, metade daquilo que eu não entendi, metade eu nem consegui compreender de tão inteligente que você disse. E na verdade foi uma sacanagem que eles estavam fazendo, mostrando que na realidade, se você usa linguagem rebuscada, ninguém vai entender, as pessoas vão achar que é super inteligente, mas não vai servir direito para porra nenhuma. Né? Então, quanto mais simples você for, quanto mais você tiver uma linguagem formal, mais você vai conseguir atingir as pessoas. Então, PNL é a habilidade de você conseguir se comunicar bem de verdade, e não simplesmente se comunicar difícil. Né? Então, não é se comunicar de forma rebuscada, não é se comunicar com, muitas vezes, até o português literal, que muitas vezes as pessoas ficam pontuando. Não, você tem que se comunicar com o português gramatical literal, aquele fundamento da gramática portuguesa. E um bom comunicador não está se importando tanto com isso. Ele não se importa tanto com essa parte. Ele se importa em influenciar as pessoas que estão ouvindo ela através da comunicação. Tanto é que você vai ver excelentes comunicadores que não têm nenhuma formação acadêmica, não possuem nenhum tipo de habilidade. Muitas vezes não fizeram nem o primeiro grau completo. Em São Paulo você tem a 25 de março, né, onde você vai ver, por exemplo, excelentes vendedores, excelentes comunicadores que não falam português correto, falam palavras erradas, usam tempo verbal errado e mesmo assim vendem e influenciam as pessoas.
Então, não é óbvio que se você se comunica bem, se você tem uma linguagem boa, se você usa a gramática da maneira correta, você vai atingir outro tipo de público. Mas é conseguir perceber que se o que você está falando está sendo processado para quem está ouvindo. E essa pessoa está ouvindo, reagindo a você. Essa é a mágica da PNL. É você aprender a se comunicar de forma efetiva. Né? Então, E efetiva para o público, né? Efetiva para quem está ouvindo. Porque se você fala e quem está ouvindo não está ouvindo de verdade, não está compreendendo de verdade e não está assimilando, você está gastando seu tempo falando. Então, essa é a grande habilidade da PNL, é te ensinar a se comunicar de verdade com as pessoas, aprender a perceber quais os sinais que as pessoas te dão quando elas estão realmente compreendendo o que você fala, ou quando não estão. Porque se você está falando e ela não está compreendendo de verdade, se ela não está assimilando de verdade, é o momento de você ser flexível e mudar o que você fala. Mudar o assunto, mudar o tema, chamar atenção para uma outra coisa. Até você encontrar a comunicação que essa pessoa vai compreender. Isso vai de contrário àquele ditado, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você ouve, né? Isso vai bem de contrário, né? Vai contrário a isso, porque de verdade você é responsável pela comunicação e você é responsável pelo que o outro está entendendo. Sim, senhor. Só se você é bom. Pergunta... Se você é bom, se você quer ser medíocre, usa essa frase. Você pode usar essa frase tranquilamente. Perguntaram enquanto você estava falando aí qual é a relação da PNL com a psicologia. Achei bem interessante. Tanto o Grinder quanto o Richard, quando eles começaram a estudar os seres humanos, eles começaram a estudar seres humanos de grande eficiência. E foi primeiramente psicólogos, pessoas da psicoterapia, em Santa Cruz, na Califórnia, na década de 70, era uma região com mais de 150 diferentes escolas de psicoterapia. Era como se todo mundo que falasse e pensasse sobre psicoterapia do mundo fossem para lá para pensar sobre esse assunto. Então você tinha muitas escolas diferentes, muitas teorias diferentes. Então era como se eles pudessem realmente verificar com todas essas teorias e escolas diferentes o que realmente funcionava e o que não funcionava. Então eles realmente testaram muito. Eles iam e entraram nessas comunidades, muitas vezes dentro de fazendas, onde era proibido você usar roupa, e outras universidades e outras escolas que existiam outras regras para serem estabelecidas, onde você tinha que meditar, sei lá, com o rosto para o céu. Enfim, eles foram experimentando, até eles encontrarem de verdade quais dessas escolas que realmente conseguiam entregar o resultado para o cliente, paciente. Então, eles meio que começaram a perceber quais que tinham realmente ferramentas sólidas, ao ponto de um paciente chegar numa sessão, e nessa sessão, ou em algumas sessões, o paciente realmente sair curado, sair sem o problema, sair com a vida pronta para continuar a viver, sem problemas novamente. E grande parte do que o Richard e o Grinder viam era muito teatro. Eram teorias sem uma base sólida, sem uma base com uma métrica de resultado real, e com muito teatro por detrás. Então eles meio que começaram a desmistificar a linguagem dessas pessoas e criar ferramentas reais e sólidas para realmente conseguir trabalhar as pessoas. Então por isso que a PNL, como parece que muita gente fala que PNL veio da terapia, na verdade ela veio de uma programação, um pensamento de computadores, para estudar qual é a sequência lógica de alguém que dá resultado. Então, como é que eu consigo pegar esse programa que está rodando nesse terapeuta, nesse psiquiatra, e como é que eu faço rodar em outras pessoas, para outras pessoas serem tão boas quanto essa pessoa é. Então, por isso que a PNL, muita gente fala que veio da terapia, porque foram os primeiros estudos. Os primeiros estudos Eles foram modelavam, né? Sim. Nem chamavam modelagem na época. A terminologia modelagem veio bem depois. Legal. E isso também me faz lembrar sobre o fato da PNL não ter pretensão nenhuma de ser ciência, né? Não, porque não é ciência. Não tem pretensão nenhuma disso. Eu vou até falar algumas coisas interessantes aqui, que grande parte das coisas que você acha que é ciência não é ciência de verdade. As pessoas usam da terminologia da palavra ciência porque elas gostam de usar isso e vincular isso porque parece que dá importância, parece que dá credibilidade, é a palavra rebuscada que eles buscam usar
para conseguir vender o marketing deles. Então, você hoje vê muito, não sei o que mais, neurocientista, neuropsicologia. Você vê, hoje eles usam não mais a palavra ciência, mas usam a palavra neuro. Uhum. Então, tem muita gente usando a linguagem neurocoach, neuro isso, neuro aquilo. Né? Mas é só uma palavra, muitas vezes, que está sendo usada da maneira errada. Né? E grande parte das ciências, na verdade, não são ciências de verdade. As ciências sociais não são ciências, porque elas têm como base probabilidade. E Uhum. probabilidade não é ciência, não é a base científica, né? Se você vê a base científica, é o quê? Faço isso, o resultado vai ser esse, não importa o que aconteça. Não importa o que Então, aconteça. agora, com os seres humanos, você não consegue fazer isso. Porque cada ser humano tem um raciocínio lógico diferente, tem um jeito de ver diferente, tem crenças, valores. Então, não tem como você realmente criar uma ciência com base na psicologia, com base no como uma pessoa reage às coisas. Porque você não tem como controlar. É incontrolável. Né? Agora, física, você consegue controlar. É o peso, é o atrito, é a gravidade, né? É o empuxe. Então, isso é matemática. Então, Uhum. isso sim é ciência, porque você consegue fazer uma verificação e você consegue reproduzir isso e sempre vai dar o mesmo resultado. Então, você vê ciências, biologia, química, isso tudo é ciência. Não há dúvidas. Uhum. Agora, quando entram as ciências sociais, além de ser probabilidade, tem o bias de quem está sendo o cientista. Existe a crença do cientista vai influenciar o tipo de pergunta que ele vai fazer para buscar as métricas. Então, Uhum. elas são influenciadas pelas pessoas que são influenciáveis. Então, a PNL nunca vai ser ciência e muitas das outras não deveriam se chamar ciência também. É exatamente isso. Até porque é uma coisa muito subjetiva, né, Cláudio? É, Querer encontrar exatidão na subjetividade não tem muita lógica nisso, é né? isso mesmo. E vai. É muito do... Não é chamado pragmatismo, mas você testa e você verifica com as opções que você tem para ver que resultado você teve. E se Uhum. não deu certo, faz alguma coisa diferente. Para quem sabe o que é isso, é o TOTS. É o TOTS. Eu vou falar um pouquinho sobre TOTS. E depois no finalzinho também vou falar por que uma pessoa deve fazer practitioner. Então a gente vai guardar isso aí para o final. Que eu vi um vídeo seu falando sobre isso, eu achei muito interessante. Mas vamos guardar ele para o final, que eu acho bem legal. E como falamos da relação com a psicologia, queria que você falasse um pouquinho da relação com a hipnose. Da PNL com a hipnose. Porque algumas pessoas que estudam PNL negam a hipnose. Você já é uma pessoa que não nega a hipnose, né? Você a Não, abraça. E eu queria falar a sua relação com isso. Como que bem, você vê essa relação de PNL com hipnose? é muito grande. Primeiramente porque o Richard e o Grinder foram até o Milton Erickson estudar o cara. Porque tem a ver com o Gregory Bateson novamente. O Gregory Uhum. Bateson, ele como era vizinho e ele batia papo, era super aberto, e ele chegou assim para o Richard e para o Grinder, para os dois, falou assim, ó, eu sei que vocês estão estudando Virginia Satir, eu sei que vocês já foram estudar o Fritz, vocês foram um monte de gente aí, mas tem um cara que está me intrigando. Tem um cara que ele mora no Arizona, e ele mora em Phoenix, no Arizona, e eu já enviei alguns dos meus assistentes para lá. E quando eles voltaram, eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido lá. Então, eu achei estranho. Como assim? Eu peço pessoas irem para lá para ver o que está acontecendo e elas voltam sem saber o que aconteceu. Então, esse cara se utiliza de uma habilidade de linguagem estranha, muitas vezes até musical. E eu acho que seria interessante, porque ele está dando muito resultado nos pacientes dele. Então o Richard e o Grinder, nesse momento, perceberam, poxa, que legal. O que é isso? Aí foram ver que chamava hipnose. Uhum. E foram comprar livros em bibliotecas antigas, livros de hipnose antiguíssimas, né? Muitas vezes livros que tinham talvez até protocolos escritos de como fazer uma coisa quanto outra. E durante 2 semanas eles ficaram estudando muito a linguagem hipnótica do Milton, inclusive livros antigos do Milton, né, que o Milton já tinha publicado. E eles, dessas 2 semanas, eles meio que conseguiram adaptar a linguagem dele para uma linguagem muito similar à do Milton. E ligaram o telefone para o Milton. E o Milton, normalmente, se Certo. você precisasse
se você precisasse um atendimento com o Milton, era 6, 7 meses de espera. E o Richard e o Grinder são impacientes até hoje. Então, eles queriam para amanhã. Então, eles ligaram e o Milton atendendo o telefone, não sei se qual dos dois, se foi o Richard ou o Grinder que falaram, tipo, Milton, algumas pessoas, quando recebem ligação telefônica, na hora pensam, eu acho que eu vou recebê-las antes do prazo. E aí o Milton achou engraçado, pessoas impertinentes fazem isso, e muitas vezes podem enxergar na semana que vem. Tipo, qualquer pessoa não entenderia, que doidura é essa? Parece meio Yoda, né? Parece um Yoda jeito de falar. E aí eles foram conhecer o Milton, ficaram alguns meses estudando o Milton, e por isso que PNL tem a ver com a hipnose. Não tem como um separar do outro. Né? Tanto é que você vai num curso do Richard até hoje, ele faz hipnose, ele chama as pessoas para botar elas em transe no palco. Ele acredita muito que botar a pessoa num estado alterado de consciência faz com que ela consiga fazer muitas coisas que no estado consciente não faria. Né? Então ele usa muito da hipnose com certeza, e eu abraço sim. Hoje eu uso muito pouco da hipnose formal, onde eu boto a pessoa para fechar os olhos ou fazer fenômenos hipnóticos. Eu uso muito pouco, eu uso muito mais uma linguagem conversacional, mas continua sendo hipnose. Né? Então é hipnose, só que não tem o modelo formal do fecha os olhos. Essa é a única diferença. Uhum. Então, inclusive eu tive uma aula aqui. anterior falando exatamente sobre isso. Porque tem muita gente que pergunta assim, Thiago, mas eu não estou conseguindo colocar a pessoa em transe. Fala, mas o que é o transe para você? Eles ficam esperando que a pessoa tenha totalmente o corpo relaxado, tenha toda a sintomatologia, né? E na verdade isso nem precisa acontecer, porque a hipnose ela é muito mais comportamental. Ela é uma questão mais comportamental. E é aí que ela se alia à PNL, né? Então, para mim, eu também acredito muito nisso. E para o terapeuta que trabalha com hipnose, ou até mesmo para quem faz hipnose de entretenimento, que seja, se ele entender essa parte comportamental, ele potencializa muito os resultados dele. Porque ele passa a não ficar esperando uma resposta do outro física. Não espera. Ele simplesmente sabe o que está acontecendo. O hipnólogo, ele, por exemplo, ele usa o double bind, ele usa, por exemplo, o ou, ele usa algumas linguagens onde no final ele não está dando opção para a pessoa. Ela vai fazer aquilo e acabou. Ela vai reagir daquele jeito e acabou. Então, não fica, deixa eu ver se ele está. Não tem que esperar, tem que ordenar, tem que comandar, tem que usar da linguagem para a pessoa não ter opção a não ser fazer aquilo que você está pedindo para ele fazer. Né? Então, e mesmo assim, né, a gente tem que frisar que quando eu falo dessa maneira, parece que você está controlando a pessoa, que ela vai fazer tudo o que você disser. E não é isso, porque você tem seus valores, você tem suas crenças, e nenhum hipnotizador vai conseguir passar por essa barreira de filtros de segurança que você tem. Então você nunca faria nada contra as coisas que fazem parte da sua identidade, seus valores e suas crenças. Pode ser persuadido, mas não manipulado, né? Mas não manipulado. Exatamente. Você pode mudar o seu raciocínio lógico para compreender que aquilo pode fazer bem para você e você se motivar. É isso. Não é uma coisa de tipo, agora eu vou levantar dessa cadeira e vou pegar uma caneta e escrever um cheque para você de $1.000 milhões. Tipo, vou pegar um revólver, vou dar um tiro em alguém na rua. Isso não existe. Isso não existe. Existe muitas pseudo-notícias sobre isso, né? Mas é mais uma vez uma pseudo-notícia, sem comprovação nenhuma. Tem até uma pergunta que é interessante. Uma vez fui a uma palestra e falaram de PNL para vendas. Achei incrível. E entra muito nessa parte de persuasão, né? O que você acha que a PNL pode ajudar na vendas, assim, para quem fez essa pergunta? Bem, para os outros também, né? Aquilo que eu já falei, se você se comunica bem, você compreende a pessoa com quem você está se comunicando, você já está vendendo. Tipo, você já está vendendo, você já está se flexibilizando ao vivo para a pessoa que está na sua frente querendo comprar o seu produto. Então você está atento, você está prestando atenção em como que ela se comunica, você sabe fazer boas perguntas ao ponto de identificar o que realmente ela está buscando, o que realmente ela precisa, o que realmente ela quer ali dentro da negociação que você está fazendo, ao ponto de você mudar a ideia dela
ou até pontuar aquilo que realmente ela está certa e você vender seu produto. Então, imagina você tendo que convencer um esquizofrênico que ele não é esquizofrênico. Isso é vendas. Da mesma maneira que convencer alguém que não acha que o iPhone vai ser bom para ele, a mostrar que é bom e o cara comprar 3 para a família inteira. Continua sendo a mesma habilidade. Falar em esquizofrênico, tem algumas histórias bem legais do Richard, né? Quanto a isso, né? Que dariam lives e lives só de histórias sobre isso. Tem uma pergunta que na hora que a gente estava falando de hipnose e de psicologia, teve uma pessoa, cadê? É uma pergunta que ia ser legal. Aqui, ó. A pessoa fez a pergunta para mim, na verdade, mas eu vou transferir ela para você. Tiago, já ouvi você falar que usar PNL ajuda qualquer terapeuta. Por quê? Primeiro, não ajuda qualquer, né? Vamos corrigir isso, não é qualquer. Ajuda o bom terapeuta. Ajuda o bom terapeuta e o que quer potencializar os resultados. Quando eu conheci a PNL, e eu conheci através do James Tripp. Eu estava num curso de hipnose sem transe, e eu falei, caramba, o que é isso aí? Que é isso aí? Aí eu fui estudando e fui apaixonando pela PNL, e isso fez assim, potencializou muito o meu resultado. Isso, Thiago, né? Mas aí ela perguntou para mim, como que essa PNL pode... Cadê? Perdi. Aqui. Como que ela pode ajudar o terapeuta? Então, a pergunta basicamente é assim. Como que a PNL, a Programação Neurolinguística, pode ajudar um terapeuta, seja holístico, seja terapeuta que trabalha com hipnose, ou seja qualquer tipo de terapeuta? Como que ela pode ajudar essa pessoa? Bem, vou bem para o mais básico possível. Tá? PNL não é técnica. Não existem técnicas. Era a próxima pergunta. Tá? PNL não tem técnica de PNL. Não existe técnica de PNL. Tá? O que existe são habilidades de compreensão da comunicação verbal e não verbal sua e das pessoas. Então, o Richard e o Grinder, através dessa habilidade excessiva de compreender o outro, eles conseguiram compreender as estratégias mentais das pessoas. E as técnicas que muitas vezes a gente ouve falar é só a estratégia pega de alguém. É só uma estratégia, é só um modelo que o Richard e o Grinder pegaram lá atrás com alguém que funcionava. E aí alguém deu um nome de, sei lá, cura rápida de fobia, ou chocolate Godiva, ou estratégia Disney, ou ressignificação de 6 passos. Mas na realidade, elas são só grandes resumos, grandes generalizações de um modo de alguém pensar. E por isso que elas são um jeito de engessar as pessoas. Porque você fica engessado, eu tenho que fazer essas técnicas têm esses passos, e eu tenho que seguir esses passos à risca, senão não vai funcionar. Então, você deixa de prestar atenção na pessoa que está na sua frente para prestar atenção na técnica que você quer entrar nele. Então, você acaba tentando pegar um cliente e enfiando na sua técnica. Em vez de você olhar o seu cliente de verdade, com esses olhos de observador, e compreender de verdade o que se passa na cabeça dela. Então, eu acredito que a PNL te dá essa grande ferramenta de você conseguir realmente compreender o raciocínio lógico do seu cliente, do seu paciente. E se você consegue realmente compreender o raciocínio lógico, você vai até dar razão para o seu cliente estar onde ele está. É muito engraçado, porque uma vez que você realmente compreende a lógica da pessoa, por mais estúpido que pareça, uma vez que você compreende a lógica, você fala, caramba, se eu pensasse do mesmo jeito que essa pessoa está pensando, eu estava na mesma situação que ela. Eu estava pensando, eu estava fazendo as mesmas coisas. E se você consegue ter essa habilidade de empatia, né? Não é empatia porque emocionalmente você não está entrando na emoção, você está entrando muito mais no jeito dessa pessoa pensar. Vai ser muito mais fácil de você direcionar o que você quer com essa pessoa. É mudar o que ela está pensando, adicionar informações que ela não tinha, para ela mesma mudar o que ela acha daquilo, forçar comparações que antes ela não comparava, para ela verificar, talvez, na realidade de mundo que ela tem, outras informações. Então, você acaba, o que a gente chama de ampliando o mapa da pessoa, o mapa da realidade dela. Então, uma vez que uma pessoa tem um mapa ampliado, ela tem mais opções comportamentais, ela tem mais flexibilidade de agir e reagir às coisas que acontecem em volta dela. Então, acho que é isso que é o pulo do gato para quem é terapeuta e a PNL
entra aí. É o pulo do gato de você conseguir, através de linguagem, ampliar o mapa da realidade da pessoa e essa pessoa abrir opções comportamentais, abrir opções de como agir e pensar, abrir o que ela pode ser, abrir as opções neurais, literalmente. E uma vez que ela tem mais opções, ela tem muito mais chance de encontrar uma opção melhor do que ela está usando hoje. E o que chama bastante atenção é a questão de você falar sempre a pessoa abrir, a pessoa fazer, a pessoa descobrir, porque eu acredito que esse ponto é muito chave na PNL, né? E eu conheço muitas terapias no geral, assim, não a fundo, mas estudo um pouquinho de cada para ter uma base, mas não a fundo. A fundo mesmo estudo hipnose e PNL, mas eu percebo às vezes muito, ao invés de substituir que você chamou de, não quis chamar de empatia, mas substitui essa questão de pensar com a cabeça da pessoa, substitui isso, eu vou colocar o meu pensamento na cabeça dessa pessoa. E acaba atrapalhando um processo. A pessoa ela sai com o mapa mais reduzido do que entrou. Porque ela começa a negar o que ela acreditava que era uma verdade para ela, ao invés de entender o que é essa verdade, né? Eu acho que é bem interessante nessa questão. E não convence de verdade, porque a métrica de resultado que ela tem, o cérebro vai continuar vendo. Então puxa, eu ouvi de alguém que eu podia fazer isso, mas a métrica de realidade prova que ela não consegue. Então, ele disse que eu posso tudo. Vamos pensar um show de motivação. Uhum. Esses terapeutas que usam de motivação. Você pode tudo. Aí o que acontece? Você vai para a realidade acreditando nessa frase porque você acreditou no cara que ele te convenceu que você pode tudo. Só que aí você vai tentar fazer tudo. E a métrica de resultado não funciona. Por quê? Você vê que uma pessoa que você tentou convencer de alguma coisa não foi convencida. Você tenta vender para uma pessoa, essa pessoa não comprou. Então, a realidade vai te dar um tapa na cara. E vai falar, opa, você não pode tudo não, negão. Você não tem habilidade ainda. Por mais que você tenha motivação de fazer tudo. Você não tem habilidade. Vai desenvolver sua habilidade. Uma vez que você desenvolver sua habilidade, você vai ser capaz de mudar sua métrica. E uma vez que você mudou sua métrica, começa a acreditar nisso. Inclusive, então, você acabou de responder a pergunta da Camila. Como mudar essa métrica de resultados? É sempre desenvolvendo habilidade. Desenvolva habilidade, desenvolva habilidade. Porque uma vez que você desenvolve habilidade e foca no resultado dessa habilidade, métrica, a realidade não tem como ser outra, a não ser você está fazendo melhor. Você está realmente tendo melhores resultados. Você está emagrecendo, você está ficando mais inteligente, você tem mais conteúdo na cabeça, você está vendendo mais. Ou melhor, a realidade nunca vai mentir. E uma vez que você olha a realidade e compara com o passado, você fala, caramba, o que eu estou fazendo funciona. As atividades que eu tenho feito realmente estão me levando a ser melhor naquilo que eu estou fazendo. Porque as métricas não mentem, a realidade não vai mentir. E aí sim eu vou me motivar e acreditar naquilo que eu estou fazendo. E muita gente quer o contrário. Primeiro ele quer acreditar, depois ele quer se motivar, para aí sim começar a fazer as coisas. Não, você tem que começar a fazer as coisas para se desenvolver, depois a crença e as motivações vão aparecer. Porque é consequência. Pega qualquer pessoa realmente de sucesso, que não está mentindo, como chegou no sucesso. Tá? Vamos pensar uma pessoa real. Uma pessoa que realmente ela chegou no sucesso, ela é foda naquilo que ela faz. Ela nunca começou acreditando, ela nunca começou motivada. Ela começou praticando todo dia aquela merda. E ao praticar todo dia, ela ficou boa naquilo. E muitos TOTS, né? E muitos TOTS. Ela começou a realmente ficar boa naquilo. E ao ficar muito boa naquilo, ela começou a ter resultado. E aí ela começou a desenvolver a crença e a motivação de fazer mais. Então ninguém começa de verdade se motivando e acreditando que pode tudo. Isso é só as histórias que as pessoas contam pra gente para vender, muitas vezes, alguma coisa. Ou muitas vezes, muitas vezes elas nem sabem. Muitas vezes elas estão dizendo aquilo que elas pensam hoje. Por quê? O cérebro distorce, deleta e generaliza.
Então é muito comum as pessoas meio que resumirem o como elas chegaram lá. E elas muitas vezes resumem, chegou uma hora, eu acreditei, eu confiei, eu fiz e deu certo. Não. Ela fez pra caralho essa merda. Ela treinou pra caramba isso. E aí ela viu o resultado. E no resultado ela começou a se motivar a acreditar. Ao ponto de falar, beleza, posso dar mais passos. Posso agora criar um sistema. Posso agora fazer mais. Posso agora arriscar mais. Ninguém que não tem habilidades arrisca. As pessoas que arriscam, elas já têm uma habilidade. Elas estão vendo métrica. Por exemplo, pense em investidor anjo, que pega a grana que ele tem e investe em uma empresa, uma startup. Você acha que é risco? Ele não está pensando em risco, ele está calculado ali. O risco é calculado. Não é tipo, beleza, larguei o meu emprego e vou entrar nessa jogada de ser uma coisa diferente. As pessoas de sucesso não fazem isso. Né? Quem faz isso é o amador. O amador que larga a vida do passado de uma hora para outra para arriscar uma coisa nova, sem ter habilidade, sem ter pensado sobre o assunto, sem ter buscado métrica real. Né? As pessoas, elas pensam antes de fazer as coisas. Né? Infelizmente, o nosso mercado de desenvolvimento humano está muito prostituído. High five. Muito high fivezinho e as pessoas aproveitam-se do desespero das outras para vender a oportunidade única de mudar de vida em 3 dias. E isso não existe. O que você vai mudar é um pouquinho da sua vida todos os dias se você desenvolver um hábito excelente, um hábito bom, um hábito saudável, um hábito de fazer as coisas que têm que ser feitas e acabou. E lá para frente você vai colher frutos. E é isso. Né? Agora, muitas pessoas nesse trajeto conseguem se destacar mais rapidamente que outras. Mas a habilidade continua lá. É que por uma sorte, ela foi desenvolvendo habilidade e enquanto desenvolvia habilidade, ela foi descoberta. O vídeo dela virou viral. Mas ela tinha já uma habilidade por trás. Então, ela só se aproveitou de uma oportunidade enquanto desenvolvia uma habilidade. Agora, se você pensar, qual estatisticamente a chance de você ser descoberto por alguém? Eu acredito que você tem que ser a pessoa que descobre os outros. Desenvolva habilidade foda na sua vida para você ser o cara que descobre os outros e não aquele cara que espera ser descoberto. Né? Mas isso vai requerer habilidade. Todos os dias. E habilidade é treino, não tem jeito. Não tem o que fazer. Não tem jeito. Por isso que você tem que gostar do seu treinamento. Você tem que ter tesão por aquilo que você está praticando. Isso não há dúvida. Né? Você tem que ter vontade de fazer, por mais chato que possa ser. Quem via eu, por exemplo, Thiago, com a minha transição de carreira, né? Na verdade, quem via de fora não viu nem transição de carreira, viu um louco que abandonou um emprego bom e simplesmente abandonou a CLT e começou a viver de terapia. Quem via de fora via isso, né? Falava, nossa, ele acreditou no sonho dele. Ele acreditou no sonho dele e foi. Mas não sabia que eu tinha tudo no papel, eu tinha cada passo planejado, tudo planejado, estava praticando, estava treinando, tive muitos erros, e esses erros me ensinaram, mas quem olha de fora vê essa parte superficial. E é o que você falou também. Mas é porque o mercado está vendendo muito isso, né, Cláudio? O mercado está vendendo muito o superficial. Aquele negócio de eu te vendo sucesso sem tê-lo, na verdade, sem conhecer como chegar até ele, sem conhecer o passo, simplesmente porque eu acredito no sucesso. Isso é mercado, né? Infelizmente ele está indo para um rumo meio assim. E não é à toa que você tem hoje muitas fanpages metendo pau no mundo do desenvolvimento humano. Quebrando, metendo pau. Por quê? Merecem. As pessoas do desenvolvimento humano que fazem merda merecem realmente que metam pau em cima deles, que leem, vejam todas as bobeiras que eles estão fazendo, e porque tem muita gente realmente fazendo bobeira, né? E isso acaba com o mercado geral. Tanto é que eu, além de PNL, eu ensino coach, né? Eu tenho uma formação de coach minha. E no meu treinamento, eu já indico as pessoas a não usarem a terminologia coach. Porque se você usa a terminologia coach, você está se tornando uma commodity. Porque todo mundo é coach hoje em dia. Então, eu digo para você, venda o seu nome.
Venda quem é você, quem é o seu nome. Desenvolva habilidades ao ponto de você ter clientes satisfeitos. Seus clientes satisfeitos vão falar de você. Seus clientes satisfeitos vão o quê? Ser os seus melhores vendedores. Vai ter boca a boca. E aí, sabe o que vai acontecer? Um mês, você está vendendo, você tem 3 clientes no mês. No mês seguinte, você vai ter 5. No outro, você vai ter 6. No outro, você vai ter 7. Aí no outro, você vai ter 3 de novo. E de vez em quando, você vai ter 8. E depois, você vai ter 15. E se você olhar para trás, depois de 3, 4 anos, você vai ter seus 30. Esse é o jeito... E sem um esforço, assim, midiático, né? Acaba que acontecendo, né? Acaba acontecendo. Né? E isso se você for bom e você entregar qualidade. Né? Isso mesmo, Thiago... O planeta é assim. O planeta é assim. Né? Por mais que você queira buscar seu atalho, atalhos existem. Né? Você pode, por acaso, pegar uma oportunidade que aparecer. Ou você pode estar atento às oportunidades que estão acontecendo para colocar seu nome um pouco mais para cima. Mas o foco de atenção tem que ser sempre a sua habilidade e o resultado que você entrega para os seus pacientes, seus clientes. Sempre é isso. O resto acaba sendo tipo a consequência disso e muitas vezes a sorte mesmo de uma pessoa ter pego uma oportunidade que o outro não pegou. Mas se você focar na habilidade, uma hora você vai olhar para trás e você vai falar, puta, tô foda, eu sou bom no que eu faço e eu tenho uma grande clientela. É criar a base sólida de crescimento que a gente fala. É não esperar que a sua profissão seja uma profissão dos próximos 5 anos, mas seja a profissão que você está fazendo com 90, 80 anos de idade. Esse é o grande diferencial, pensar a longo prazo e não tão a curto prazo. Por mais que a curto prazo tem um monte de merda que você tem que resolver agora mesmo. Não é que muitas vezes... O que você faz? Pega o emprego que te dá o pão e a água e paralelamente vai estudando. Vai para o sustento, sem sombra de dúvida. Não vai para o risco sem ter habilidade. É a minha recomendação, sempre. Legal. E aí teve uma pergunta que eu anotei, escreveram aí durante a nossa conversa. Consigo aplicar em mim? A resposta é óbvia, mas como foi perguntado, vamos responder. E aí, a pessoa consegue aplicar nela mesma? Sim, a resposta é sim. Algumas, se você for para o lado das técnicas, talvez algumas sejam um pouco mais complexas para você aplicar em si mesmo, porque são muitos passos e você tem que decorar os passos. Enquanto você decora os passos, você tem que estar empenhado emocionalmente no processo. Então é bem complexo, tá? Agora, as habilidades básicas que você, por exemplo, aprende num practitioner, comunicação, linguagem, se policiar naquilo e como você fala, a interpretação da sua lógica e a lógica das pessoas à sua volta, isso não há sombra de dúvida. Você vai conseguir fazer plenamente você com você mesmo. Mas eu recomendo você sair de casa também. Não precisar ficar só dentro da sua casa, esperando que as coisas mudem. Você tem que sair e fazer com as outras pessoas, e falar com as outras pessoas, e se envolver com as outras pessoas, além de se envolver consigo mesmo, muitas vezes. A PNL que eu mais aplico comigo é enquanto eu estou atendendo. Nossa, é PNL pura. Eu estou aplicando PNL comigo o tempo inteiro enquanto eu estou atendendo. Os clientes acham que eles são muito beneficiados no processo, mas eu acho que eu sou muito mais beneficiado que eles. Porque para mim é um processo muito de aprendizado, de teste e opera assim, o tempo inteiro. Eu como terapeuta estou o tempo inteiro testando alguma coisa e operando, vendo se deu certo, se não deu certo, o que eu tenho que mexer. Eu estou me colocando no lugar, estou refazendo a minha vida, pensando em algumas coisas. E assim, eu tenho uma mudança interna todo dia. A cada cliente que senta na poltrona aqui, eu tenho uma mudança interna muito grande. A PNL como você falou, que não é uma técnica, né? Mas ela é um conceito, né? Uma linha de estudo, ela é uma organização, é entender como a própria mente funciona, né? É sim entender. Então, com certeza dá para aplicar o tempo inteiro, né? Técnica você cria, a cada cliente você tem que criar uma técnica própria. Você tem que desenvolver uma técnica na hora, o tempo todo. Então, por isso eu já vi alunos, habilidades. Cláudio, alunos meus perguntando, por exemplo, no grupo, eu queria uma técnica para isso. Vixe, não conheço. Técnica para isso, eu não conheço. O que é que está acontecendo? Quem é que está lá? O que está acontecendo? O que aconteceu? Como está acontecendo? Eu não sei nada, não tem uma...
Ah, mas é porque eu queria uma técnica que me ensinasse a pessoa a parar de fumar. Eu falei, eu não sei por que ela está fumando, eu não sei o que está envolvendo tudo isso, então não existe. Claro que existe sim alguns roteiros que você pode ter como uma caixa de ferramenta. Você tem ali uma caixa de ferramenta, mas a habilidade de utilizar a ferramenta correta, você só vai saber na hora que chegar o carro com quebrado na sua frente, não tem jeito. Né? De você deduzir o que precisa para cada pessoa. No meu último curso aqui em Ribeirão, tinham 3 pessoas que no final falou que queriam tratar sobre fobia. 3 pessoas, se eu não estou enganado. São 3 pessoas que eram o mesmo problema. As 3 eram fobias. E nenhuma delas eu fiz a mesma técnica. Porque não tem Cada uma foi completamente diferente. Aí eu no final até falei para os alunos, né? Porque foi no pós-curso, foi no final do curso, falei, quem quiser ficar, eu vou fazer. E foi pura PNL, não usei nem hipnose tradicional, vamos dizer assim, né? Foi muito PNL mesmo. Eu falei, como que eu vou ensinar uma técnica aqui no curso se o mesmo caso, uma é fobia de barata, a outra é fobia de água e a outra é fobia de veia. Eram 3 pessoas mesmo. Fobia de barata, fobia de água e fobia de veia. Como que eu ensinar uma técnica que é fobia, do mesmo jeito? Mas cada uma tem a sua relação com aquilo. Então tem que entender aquilo, né? E foram resultados excelentes sem padrão. Não existe padrão na mente. Não, né? até se você pegar 3 pessoas com a fobia sobre o mesmo assunto, Igualzinho. o que você vai fazer vai ser diferente. São 3 pessoas com medo de andar de avião. Vai ser diferente. Porque como elas estão pensando sobre o problema, vai ser diferente. Então, é o mesmo problema, teoricamente, para o leigo, né? Porque são 3 pessoas com medo de andar de avião. Então, vou usar a mesma técnica e não vai funcionar. Exatamente. Isso é fundamental. Assim, para o terapeuta que quer atingir o sucesso, ele tem que entender. E até comentaram aqui, Erickson fazia terapia sob medida. Tem uma frase que, se eu não me engano, é de Erickson, né? Se você atender 2 pessoas iguais, com certeza em uma delas você errou. É do Erickson mesmo, eu acho, essa frase. Eu acho que é. Eu acho que é dele mesmo. Se você atender 2 pessoas iguais, com certeza em uma delas você errou. Porque elas não são iguais. Não. Tanto é que prova disso, por exemplo, é os meus cursos. Né? Qualquer curso que você venha fazer comigo, Practitioner, Master ou Coach, nunca vão ser iguais. Não tem como ser iguais. É impossível ser iguais, porque eu não tenho o quê? Eu não tenho flipchart, eu não tenho PowerPoint, eu não tenho sequência. Eu tenho vocês na minha frente. E de acordo com vocês que estão na minha frente, eu vou mudar o jeito de falar, o jeito de pensar, os exemplos que eu vou usar, as demonstrações, os exercícios. Ou melhor, cada practitioner, cada master e cada coach sempre vai ser único e realmente autêntico. Por quê? E é legal que não tem nem apostila aberta, né? Não. Eu lembro do seu recado. Eu lembro do seu recado. A apostila tá aí, mas vocês não vão nem abri-la. Deixa ela fechadinha e vamos conversar aqui que vai dar mais resultado. Eu lembro muito disso. Assim. 8 dias eu falando em pé ou sentado, com uma caneta na minha mão, com um flipchart, onde eu escrevo coisas que ninguém entende porque minha letra é péssima. E mesmo assim, são 8 dias que as pessoas não veem o tempo passa de uma maneira tão absurda, porque elas estão em transe, elas estão num foco de atenção absurdo, porque é o jeito de eu me comunicar, são as experiências que eu desenvolvo. Mesmo assim, eu preciso de quê? De uma caneta. Mais nada. Eu não tenho fogos de artifício, não tenho música, ninguém dança Macarena, ninguém passa na brasa. Ninguém passa na brasa, ninguém faz... Não, são vocês sentados me ouvindo falar durante horas e praticando exercícios depois. É só isso. É verdade. São 21 dias. São 21 dias se você fizer os 3. O Practitioner, Master Coach. Os 3 são assim. E aí já entra numa pergunta que aí era uma pergunta que eu ia falar para você mesmo. Por que uma pessoa deve fazer o Practitioner? Qual que é a intenção? Para quem que serve o Practitioner? Ou o Master e continuando para o Coach e até mesmo fazer a continuidade dos estudos? Para quem que serve fazer um curso que realmente é focado como Practitioner? Né? Eu, por exemplo, Thiago, eu ministro o curso de PNL, mas é PNL para terapeuta, não é um Practitioner. Nunca vai ser, não tenho nem pretensão disso. Né? Não tenho nem essa pretensão. Mas falando em Practitioner, porque eu, Thiago, assim, indico para todo mundo.
Se alguém me perguntar, eu falo, faço practitioner e faço master depois, porque eu vou fazer. Mas para quem que é, para que serve, por que uma pessoa deve ou não deve fazer um practitioner? Ó, você tem um cérebro, você se comunica, o practitioner é para você. Se você tem um cérebro e você se comunica com você mesmo, com os outros, você vai receber ferramentas e você vai desenvolver habilidades para lidar com isso. Então, por isso que a gente fala que PNL é uma matéria acima de todas as outras matérias. Porque você pode usar dessas habilidades em qualquer área. Você pode usar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu filho, para você se policiar e fazer ginástica, para você contratar um arquiteto, para você contratar um advogado, para você contratar qualquer pessoa para qualquer serviço, para você fazer terapia, para você ser vendedor, para você ser melhor naquilo que você faz em qualquer área. Porque uma vez que você percebe o seu próprio raciocínio lógico, né, que a gente fala aqui, você aprende na PNL a pensar sobre o pensamento. E você começa a pensar e você fala, caramba, olha o que eu estou pensando. Nossa, por que eu estou pensando dessa maneira? Nossa, como é que eu posso pensar de maneira diferente? Então você começa a fazer um auto-feedback o tempo todo. Você desenvolve a habilidade de verdade de tomar decisão por conta própria. Você não precisa de mais ninguém para tomar decisões. Você aprende a tomar decisões você por conta própria. Porque você sabe o que você pensa, como você pensa, e se você sabe isso, você sabe onde e com quem talvez procurar mais informações para tomar melhores decisões. Então, você começa a tomar a decisão por conta própria. Esse é o grande barato da PNL. Principalmente do practitioner, especificamente. Do master é o meu xodó. Porque é onde você aprende a aprender. É onde você consegue pular os primeiros estágios da aprendizagem e você já vai para o que a gente chama de ajuste fino da aprendizagem. Você não tem que passar pelo ajuste grosso. Você não tem que errar. Você só tem que praticar aquilo que já funciona. Né? Que é a modelagem. É o processo de modelagem. Então esse é o meu xodó, porque eu adoro aprender. Eu sou curioso por aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades. Semana passada comprei um cello. Nunca toquei um cello na minha vida. E comprei o cello e vou pegar vídeos e pouquíssimo tempo, provavelmente eu já estou tocando meu cello. Né? Tenho piano em casa, tenho tambor em casa. Tudo que eu vejo... Esse dia eu te vi de skate. Você já viu? A primeira vez que eu dei de skate, sabe quando foi? Foi dezembro de 2018. Foi quando eu vi você andando de skate mesmo. Foi a primeira vez que eu andei num skate. Eu andava de bicicleta, eu sei esquiar, mas eu nunca tinha andado de skate, nunca tinha feito snowboard. Experimentei surfar uma época que eu não conhecia PNL, na época de desistir, não foi muito bom. Mas comprei o skate e em pouquíssimas semanas já estava fazendo, muitas vezes, muita coisa que um profissional ou uma pessoa que já praticou anos e anos não faz. Através da PNL. Então eu curto aprender, eu sou curioso por natureza, então eu uso da PNL para poder aprender o máximo de coisas que eu conseguir. Eu quero, no último dia da minha vida, olhar para trás e falar o que eu consegui aprender nessa vida. Legal. E você falou de aprendizagem, né? Seria interessante, né, Cláudio, se a aprendizagem, se PNL, na verdade, fosse dada em escola, né, para crianças. Sim. Eu acho que seria, assim, de fundamental importância. Eu tenho uma filha de... é que o raciocínio, os professores vão ter que ser muito melhores se você ensinasse PNL para as crianças. Porque o raciocínio lógico e o pensamento crítico da criança vai melhorar. E se o professor não estiver preparado, ele vai passar mal bocado com as crianças. Ele vai passar mal bocado, porque as crianças vão desafiar o raciocínio lógico do professor. Então o professor vai ter que saber o porquê que ele ensina aquilo que ele ensina e os motivos daquilo que ele está ensinando. Porque se ele não souber, ele não vai conseguir convencer. Eu tenho uma filha de 4 anos, né, Cláudio? E eu tento ensinar o máximo que eu consigo nas medidas do possível para ela sobre PNL. E, inclusive, o Fernando Pacheco tem uma experiência bem interessante com ela. Minha filha é assim, um dia eu estava na escola com ela e ela cumprimentando todo mundo, né? Porque ela é até popular na escola com 4 anos, ela é muito comunicativa e ela cumprimentando as pessoas, né? Todo mundo não, as pessoas.
Aí oi Helena. Aí eu falei, nossa filha, você conhece todo mundo, hein? Ela falou, não, papai, eu conheço as pessoas que eu estou cumprimentando. Eu falei, caramba. Aí tem o Fernando, um dia ele veio para Ribeirão Preto ministrar um curso, né? E eu tava indo levar minha filha pra escola, eu encontrei o Fernando na rua. Falei, senta aí que eu te dou uma carona, né? E minha filha tava com o uniforme da escola. Ele virou pra trás, como todo adulto que tenta ser gentil com a criança, falou, ai, que legal, você tá na escolinha? Ela falou, não, tô dentro do carro, eu estou indo pra escolinha. Ele falou, você tá criando... Aí ele falou assim, ele falou, amigo, você tá criando um monstro. Você tá criando um monstro, cuidado. Mas eu acho muito importante, porque ela aprende a se comunicar. Ela aprende que não é falar eu estou com frio, é falar, você poderia pegar uma blusa para mim? É o básico da comunicação. Eu acho muito interessante isso para o ser humano em si, para viver melhor, para aprender mais, né? Para aprender que existe formas e formas de se falar, existem formas mais assertivas, que você pode ter resultados ainda melhores. Tem uma pergunta aqui, nós já estamos terminando, tá? Cadê? O loop é através de histórias? Ok. Tem como variar a estrutura do nested loop? Exemplo, além de empilhar histórias, empilhar outras coisas, frases, por exemplo? Você entendeu, Cláudio? Eu entendi. O nested loops, por natureza, tem como abrir informações e não fechá-las para você conseguir inserir nesse protocolo mais, talvez, habilidades, mais informações e só fechar o protocolo quando você acreditar que as pessoas já estão preparadas para finalizar o protocolo. Que você faz isso muito bem no Practitioner, né? Sim, então, o cérebro tem a tendência de querer ter conclusão muito rápido. E o nested loops impede que a pessoa tenha a conclusão antes da hora. Então, esse é o principal ponto do nested loops. Você conseguir fazer com que a pessoa conclua sobre algum assunto só quando você quiser que ela conclua, porque você começa a fechar as histórias dos loops. Acaba sendo muito mais... Você tem que dar conteúdo, você tem que dar história. Palavras... eu não acredito que só palavras soltas poderiam criar um nested loops. Acho que teria que ter um conteúdo para a pessoa se envolver naquele conteúdo, se associar muitas vezes àquele conteúdo, e aí sim você pontuar ou fazer as instalações estratégicas para ela, e aí sim no final de tudo isso fechar as histórias para elas acharem que, nossa, ter a sensação de entendimento, ter a sensação de eureka, ter a sensação de, putz, caiu a ficha, né? Que é o que no final acontece no último dia, né? Mas é proposital para no último dia o aluno sentir isso, só no último dia. Eu lembro de eu perguntando para os instrutores, né? O Cláudio não vai terminar isso aqui, ele começou a falar, ele não terminou. Eles, calma, uma hora você vai entender como que funciona. Aí no final, é o que você falou no final, eu falei, cara, é o eureka, né? Era isso. Era para isso que eu estava aqui. Era para chegar aqui onde eu estou nesse momento. E é muito interessante. O Danilo, inclusive eu acredito que ele estava na mesma turma que eu de Practitioner. Ele pediu para falar um pouquinho sobre submodalidades críticas. Críticas? O que seriam submodalidades críticas? Então. Críticas, essa linguagem. Críticas. Eu sei que existem submodalidades. Agora, Vamos falar sobre submodalidades. Talvez, mais fácil. Críticas talvez sejam aquelas que realmente vão fazer diferença. Por exemplo, vamos imaginar que você tem a submodalidade visual e dentro da visual você tem tamanho, cor, brilho, foco associado. Quais dessas que vão criar um maior impacto neural na pessoa? Então, é eu aumentar o tamanho, é eu diminuir o tamanho, é eu colocar cor, colocar brilho, melhor. Qual é a mistura, qual é o grau de misturas que você vai fazer ali nessas mudanças que realmente vai fazer a neurologia se acender no mais alto grau possível, o maior número de química sendo produzida. Então, muitas vezes, é um teste. É um teste que você vai ter que fazer com cada pessoa para identificar o que realmente acende a neurologia dessa pessoa, né, em questões de submodalidade. Talvez seja isso, né, é o que eu posso pensar sobre o assunto, sobre o crítico, talvez seja rapidamente perceber quais são as modalidades mais críticas
para você conseguir fazer uma mudança neural, uma mudança química, uma mudança de perspectiva, uma ressignificação, talvez. É isso mesmo, olha lá, ele colocou lá. Danilo colocou, é isso mesmo. Beleza, então é Então isso ele foi atendido o pedido dele. Fiz uma boa leitura mental. Fez uma boa. Fez uma boa leitura mental dele. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente já ir encerrando? Já estamos dando 1 hora aí certinho no programado, correu tudo bem. Simplesmente, façam da vida de vocês a vida mais foda que vocês possam ter. É isso, de verdade é isso. Não tem mais nada pra dizer. É uma boa coisa. Queria te agradecer pela oportunidade, por tanto de conhecimento. É sempre